Oi galera do VegTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita incrível, super versátil, fácil de fazer e que eu garanto que você vai adorar. É o falafel vegano. Vamos lá, vamos começar. Para fazer o falafel é muito simples. Nós vamos precisar de mais ou menos 2 xícaras de grão de bico. É muito importante que a gente deixe o grão de bico hidratando por pelo menos 10 horas. Lembrando que para o falafel, a gente não vai cozinhar o grão de bico, a gente vai deixar o grão de bico cru. Então deixa ele hidratando durante a noite, depois você vai escorrer toda a água. Se de repente você estiver um pouco ocupado e não tiver tempo para fazer no exato momento que der o período, tira toda essa água, dá uma lavadinha e deixa ele fechado na geladeira até o momento de você poder preparar a sua receita. Vamos lá então? Grão de bico. Depois do grão de bico, nós vamos colocar os temperos. Nós temos aqui mais ou menos 1 xícara de salsinha picada. Nós vamos colocar também mais ou menos 1 copo de coentro picadinho. Em torno de 5 a 6 dentes de alho e meia cebola cortada. Finalizando a parte principal, nós vamos passar para alguns outros temperos que são bem característicos da culinária árabe. Nós vamos utilizar a páprica, que no caso é a páprica doce, o cominho em pó, a pimenta árabe e um pouquinho de bicarbonato. Então, 2 colheres de chá generosas da páprica doce. Vou colocar 3 do cominho, um pouquinho caprichadas. Agora a pimenta síria, a pimenta árabe, 2 de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele vai ajudar o bolinho não ficar tão denso, vai deixar um pouquinho mais aerado, um pouquinho mais gostoso na hora de comer. Depois que nós colocarmos todos os ingredientes no processador, eu vou colocar 1 colher então generosa de sal para finalizar. E nós vamos então processar tudo com bastante cuidado. Pode ser que durante o período de processo dos alimentos você tenha que dar uma ajustada. A única coisa que eu vou fazer aqui é movimentar um pouquinho a parte de baixo, que está mais líquida, para poder favorecer o processo dos alimentos. E a gente vai voltar para processar mais um pouquinho. Vamos ver se agora já está no ponto. Você vai perceber que ainda é possível notar alguns fragmentos do grão de bico. E é exatamente isso que nós queremos. Nós não queremos uma massa totalmente homogênea. Agora eu vou só avaliar se seria possível fazer alguma bolinha com ele. Ó, vocês podem perceber que ele está moldável na mão. Se você quiser um bolinho um pouquinho mais homogêneo, você pode acrescentar farinha. Mas fica a dica, inclusive, para as pessoas que são intolerantes ao trigo, que podem fazer o falafel sem utilizar farinha de trigo, colocando um pouquinho de farinha de arroz ou não colocando farinha nenhuma. É importante salientar que se nós formos utilizar o bolinho sem a farinha de trigo, é importante primeiro congelar o bolinho, então coloca no freezer umas 2 horas para depois utilizar. Nós vamos então agora preparar as nossas bolinhas. O falafel ele é comumente servido num formato meio achatado, e a forma mais comum do bolinho é frito. Não se preocupem porque ele pega bem pouquinho óleo, mas se você preferir assá-lo, a gente só sugere que você coloque um pouquinho de azeite depois que eles estiverem na forma. Pessoal, agora sim, todos os nossos bolinhos já preparados, nós vamos então regar com azeite, podem ser bem generosos, e como nós vamos assá-lo, é importante deixar ele bem regado com azeite para ele não ficar ressecado, tá? E nós vamos então levar ao forno, pré-aquecido a 200 graus, por mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaram os bolinhos depois de assados. Você também tem a opção de fritá-los, tá? Para fritar você vai deixar no óleo quente, deixar mais ou menos uns 2 a 3 minutinhos e ele fica bem sequinho, mas assado também fica bem gostoso. Na parte interna a gente vai visualizar que ele fica com uma coloração
um pouquinho esverdeada por conta dos temperos e um pouquinho amarelo também por conta do cominho e as outras ervas que nós utilizamos. Para acompanhar o falafel, o molho mais comum a ser utilizado é o molho de tahine, que é o molho de gergelim. Eu amo comer falafel com o hummus, que é a pasta de grão de bico. Vocês já devem se lembrar que nós já demos essa receita de hummus aqui no canal, então dá uma refrescada, dá uma pesquisadinha na receita de hummus, faça para comer junto. E enquanto você não faz o hummus, eu vou mostrar para vocês uma opção, a pasta de tahine. Aqui eu tenho a pasta de tahine, que é a pasta de gergelim, você pode fazer em casa com gergelim ou comprar pronto. E eu só vou misturar com azeite e hortelã. E agora chegou a melhor parte. Vamos ver se ficou bom? Incrível, pessoal. Muito bom. Você consegue perceber o sabor das ervas. É um bolinho super aromático, rico em proteína e super saudável. Pode fazer em casa, com vocês vão adorar. Se você curtiu essa receita, dá um like, dá uma curtida e se inscreve no nosso canal.